Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano a audiência geral com o Papa Francisco. Nesse tempo de pandemia, a audiência é realizada sem a presença dos fiéis. Santo Padre dará sequência nesta manhã a sua catequese sobre a oração. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Santo Padre, então, dá início à audiência de hoje, introduzindo com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor para receber a sua palavra e a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. A pace sia con voi. Teremos, como já é tradição, o início com um texto bíblico, livro do Gênesis, primeiramente em italiano. Vamos ouvir. E un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?» Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Parola di Dio. Leitura do Gênesis, capítulo 32, versículos 25 a 30. Agora teremos na sequência em francês. Livre de la Genèse. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme dit: «Lâche-moi, car l'aurore s'est levée». Jacob répondit: «Je ne te lâcherai que si tu me bénis». L'homme demanda: «Quel est ton nom?» Il répondit: «Jacob». Il reprit: «Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté». Jacob demanda: «Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie». Mais il répondit: «Pourquoi me demandes-tu mon nom?» Et là, il le bénit. Parole du Senhor. Leitura em francês, teremos agora em inglês. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral da quarta-feira. A reading from the book of Genesis. Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. Then the man said, "Let me go, for the day is breaking." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." And he said to him, "What is your name?" And he said, "Jacob." Then he said, "Your name shall no more be called Jacob, but Israel, for you have striven with God and with men, and have prevailed." Then Jacob asked him, "Tell me, I pray, your name." But he said, "Why is it that you ask my name?" And then he blessed him. The word of the Lord. Depois do inglês, teremos agora a leitura em alemão. Estamos transmitindo diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico, audiência geral do Papa Francisco, sem a presença dos fiéis. Rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Dieser sagte: „Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen." Jakob entgegnete: „Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest." Er fragte ihn: „Wie ist dein Name?"
Jakob, antwortete er. Er sagte, nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottesstreiter. Denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und gesiegt. Nun fragte Jakob, nenne mir doch deinen Namen. Er entgegnete, was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort. Wort des lebendigen Gottes. Na sequência agora a leitura em espanhol e depois o português. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. El hombre le dijo, suéltame, que llega la aurora. Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Contestó, Jacob. Le replicó, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob, a su vez, preguntó, dime tu nombre. Respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Palabra de Dios. O senhor Ferreira nos traz então a leitura do Gênesis 32, 25, 30, em português. Leitura do livro do Gênesis. Jacó, tendo ficado só, alguém lutou com ele até ao romper da aurora. E disse-lhe, deixa-me partir, porque já rompe a aurora. Jacó respondeu, não te deixarei partir enquanto não me abençoares. Perguntou-lhe então, qual é o teu nome? Ao que ele respondeu, Jacó. E o outro continuou, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque combateste contra Deus e contra os homens e conseguiste resistir. Jacó interrogou-o dizendo, peço-te que me digas o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e então abençoou-o. Palavra do Senhor. Teremos na sequência agora a leitura em árabe e a última depois em polonês. قراءة من سفر التكوين. وبقي يعقوب وحده فصارعه رجل إلى طلوع الفجر وقال اصرفني لأنه قد طلع الفجر. فقال يعقوب لا أصرفك أو تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. قال له لا يكون اسمك يعقوب فيما بعد بل إسرائيل لأنك صارعت الله والناس فغلبت. وسأله يعقوب قال عرفني اسمك. فقال لما سؤالك عن اسمي؟ فباركه هناك. كلام الرب. E a última língua, a última leitura será feita em polonês. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy zaś Jakub pozostał sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki. A wreszcie rzekł, puść mnie, bo już wschodzi zorza. Jakub powiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy tamten go zapytał, jakie masz imię? On zaś rzekł, Jakub. Powiedział, odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł, powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział, czemu pytasz mnie o imię? I pobłogosławił go na owym miejscu. Oto Słowo Boże.
Teremos agora, então, a catequese do Papa Francisco em italiano. É a 6ª catequese nessa série dedicada à oração. Hoje, dedicada à oração de Jacó. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Proseguiamo la nostra catechesi sul tema della preghiera. Continuamos a nossa catequese sobre o tema da oração. O livro do Gênesis, através dos acontecimentos dos homens e mulheres de tempos distantes, conta-nos histórias nas quais podemos refletir a nossa vida. No ciclo dos patriarcas, encontramos também a de um homem que tinha feito da astúcia o seu melhor talento, Jacó. A história bíblica conta-nos a difícil relação que Jacó teve com seu irmão Esaú. Desde muito criança houve rivalidade entre eles que nunca foi resolvida. Jacó é o segundo filho. Eram gêmeos. Mas, com o engano, consegue obter do seu pai Isaac a bênção e o dom da primogenitura. É apenas a primeira de uma longa série de astúcias das quais esse homem, sem escrúpulos, é capaz. Jacó significa algo que sabe mover-se, não em linha reta. É com muita astúcia no mover-se. Forçando a fugir para longe do seu irmão, ele parece ter sucesso em todos os empreendimentos da sua vida. É hábil nos negócios, se enriquece muito, tornando-se o dono de um enorme rebanho. Com tenacidade e paciência, consegue casar com a mais bela das filhas de Labano, pela qual estava verdadeiramente apaixonado. Jacó, diríamos com a linguagem moderna, é um homem que se fez sozinho, com a sua perspicácia, conseguiu conquistar tudo o que quis. Mas falta alguma coisa. Falta a relação. A relação viva com as próprias raízes. Um dia tem saudades de casa, da sua antiga pátria, onde ainda vivia Esaú, o irmão com o qual sempre tivera péssimas relações. Jacó partiu e fez uma longa viagem com uma caravana de pessoas e animais até chegar à última etapa, ao rio Jaboque. Aqui o livro do Gênesis oferece-nos uma página memorável. Diz-nos que o patriarca, depois de ter feito todo o seu povo e gado atravessar o rio, permanece sozinho na margem estrangeira. E pensa, o que o espera no dia seguinte? Qual será a atitude do seu irmão Esaú, a quem tinha roubado a primogenitura? A mente de Jacó é um turbilhão de pensamentos. E quando anoitece, de repente um desconhecido apodera-se dele e começa a lutar com ele. O Catecismo explica: a tradição espiritual da Igreja divisou nessa narrativa o símbolo da oração como combate da fé e vitória da perseverança. Jacó lutou até o romper da aurora, sem nunca deixar as garras do seu adversário. No final foi derrotado, atingido pelo seu rival,
no nervo ed ciático, allora sarà zoppo per ficando tutta la vita. aleijado para o resto da vida. Quel misterioso lottatore Esse chiede il misterioso nome al lutador patriarca pergunta o nome e ao gli dice: patriarca non ti dizendo-lhe: chiamerai più Giacobbe, o teu nome não ma será mais Jacó, Israele. mas Israel. Non sarai mai l'uomo che cammina Não così, será mais um homem que ma caminha diretto. Gli cambia il assim, nome, gli mas cambia la direto. vita, gli cambia l'atteggiamento. Muda a sua vida, muda o seu Ti comportamento. chiamerai Israele perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Você se chamará Israel Allora porque anche combatestes Giacobbe contra Deus e chiede contra os all'altro: homens e chiedami il tuo conseguistes nome. resistir. Quello non glielo rivela. Depois Jacó pergunta também o outro: Penso-te que me digas o teu nome? Ele não Giacobbe lhe o capisce revela, di aver incontrato mas em troca Dio abençoa. faccia a faccia. E Jacó percebe que encontrou Deus face a face. Lottare con Dio, Lutar com una Deus. metafora della preghiera. Uma metáfora da oração. Altre volte Giacobbe si era mostrato capace Outras vezes, di Jacó tinha dialogare se con mostrado Dio, capaz de dialogar di com Deus, sentirlo come presenza de o sentir amica como e uma vicina, presença amiga e ma próxima. in quella notte attraverso una lotta che si Mas daquela noite, protrae através de uma luta que durou muito a tempo lungo e che lo vede quasi soccombere, e que o viu il quase patriarca sucumbir, esce cambiato. o patriarca saiu Cambiare il nome, transformado. cambiare il modo di vivere Não e só o nome, mas cambiare o modo de viver, la a personalità. personalidade, Esce cambiato. sai Per transformado. una volta non è più padrone della situazione. Dessa vez já não é o La dono da sua situação. scamprezza non serve. A astúcia não Non è più serve. l'uomo stratega, Já não é o homem calcolatore. estratega, nem calculista. Dio lo riporta alla sua verità di Deus o mortale reconduz che à sua treme verdade e ha paura. de mortal, Perché que Giacobbe treme e tem nella medo. lotta aveva paura. Porque na luta Per Jacó una tinha volta medo. Giacobbe non ha altro da Pela primeira presentare vez, a Jacó Dio nada che mais la tem sua para apresentar a fragilità Deus a não ser a sua e la sua fragilidade impotenza, e impotência, anche i suoi peccati. também os seus pecados. Ed è questo Giacobbe a E é ricevere esse da Jacó que Dio recebe a la bênção de Deus, benedizione, con la quale com entra a qual zoppicando entra nella terra coxo promessa, na terra prometida, vulnerabile vulnerável e vulnerato, e vulnerado, ma con il cuore nuovo. mas com um coração novo. Una volta sentì dire a un Uma uomo vez eu ouvi anziano, dizer de um homem buon uomo, idoso, buon cristiano, um bom cristão, peccatore, pecador, che aveva que tinha tanta fiducia in tanta Dio confiança em Deus e diceva: e dizia: Dio mi Deus aiuterà, non mi ajudará, lascerà da solo. não vai me deixar sozinho. Entrerò in Entrarò, paradiso. Sto vou entrar piccando, ma entrerò. no paraíso. Coxo, mas vou Prima entrar era no uno paraíso. sicuro di sé, confidava nella propria Antes era um sapienza. homem seguro de si, Era un uomo confiava na sua impermeabile astúcia. alla grazia. Era um homem impermeável à graça, refratário à misericórdia. Non conosceva cosa fosse la misericordia. Não conhecia o que fosse a misericórdia. Ele, Qui sono io, aqui, comando sou io. eu é quem Non mando. aveva bisogno di Não misericordia, tinha necessidade de misericórdia, ma Dio ha salvato mas Deus ciò salvou che era perduto. o que estava Gli ha perdido. fatto capire Fez che era entender a ele limitato, che era un peccatore, que ele era um pecador, che aveva bisogno que di tinha necessidade de misericordia, misericórdia e o salvou. Tutti quanti noi abbiamo un appuntamento Todos nós temos um nella encontro notte com con Deus Dio, durante a noite, nella notte della nostra vita, na noite da nossa nelle vida, tante nas notti tantas della noites nostra da vita. nossa vida. Momenti oscuri, momenti Momentos complicati, escuros, momenti di complicados, disorientamento. de Lì un desorientação. appuntamento con Ali nós Dio temos um sempre. encontro com Deus, sempre. Egli ci sorprenderà nel Ele nos momento surpreenderá in cui non ce quando lo aspettiamo, menos in esperamos, cui ci troveremo a quando nos rimanere veramente da encontramos soli. verdadeiramente sós. In quella stessa notte, Nessa mesma noite, combattendo contro l'ignoto, lutando contra o desconhecido, prenderemo coscienza di tomaremos essere consciência solo de que poveri uomini. somos apenas pobres homens. Mi permetto di dire Permito-me poveracci. dizer, pobrezinhos. Ma proprio allora, Mas, nel só momento in cui então, io mi sento un poveraccio, quando nos sentimos pobrezinhos, non dovremmo temere, perché não in quel deveríamos momento temer, porque Dio nesse ci preciso darà un momento, nome Deus nos nuovo, dará um novo nome, che contiene il senso que di contém o tutta la nostra sentido vita, de ci toda a cambierà nossa il vida. cuore. Vai mudar o nosso coração.
e ci darà la E benedizione Ele nos dará a bênção riservata reservada a chi si è lasciato para cambiare. aqueles que se deixaram transformar por Ele. Questo è un bel invito a Esse é um lasciarci belíssimo convite cambiare a da Dio. deixar-se transformar por Deus. Lui sa come Ele fare, sabe como fazer, perché conosce porque ognuno di conhece noi. cada um de nós. Signore, Senhor, tu me conosci. Tu me conheces, me Puoi dire conheces, ognuno di noi. cada um Signore, de tu me nós. conosci. Tu me Cambia-me. conheces. Grazie. Transforma-me. Muito obrigado. E com esse convite, Senhor, transforma-me, o Papa encerra a sua catequese desta quarta-feira, 10 de junho, onde centralizou a sua atenção na oração de Jacó. Teremos agora, nas várias línguas, uma síntese dessa catequese e a saudação do Santo Padre aos grupos linguísticos. Iniciamos a síntese pelo francês, depois teremos a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nesse tempo de pandemia, sem a presença dos fiéis. Já no domingo passado tivemos o Santo Padre da janela, que dá para a grande praça São Pedro, o retorno à oração do Ângelus com os fiéis presentes na grande praça São Pedro. Ainda a audiência geral, não temos a presença dos fiéis. Naturalmente, para ainda evitar o contágio do vírus. Como dissemos, o Santo Padre está dedicando uma série de catequeses à oração. Esta é a sexta catequese que o Papa dedica a essa temática e hoje é a oração de Jacó. Essa catequese de hoje com o tema da oração, o Papa vai ao livro do Gênesis, através dos acontecimentos dos homens e mulheres de tempos distantes, recordava Francisco, que nos contam histórias nas quais podemos refletir sobre a nossa vida. E nesse ciclo dos patriarcas, nós encontramos um homem que tinha feito da astúcia o seu melhor talento. Recorda Papa Francisco. Jacó. A história bíblica nos conta a difícil relação que ele tem com seu irmão Esaú. Eram gêmeos. Né? E desde criança, quando eram crianças, existia uma rivalidade muito grande entre eles. E uma rivalidade que nunca foi resolvida. Recordamos que Jacó é o segundo filho. Mas o que ele faz? Com o engano, ele consegue obter do seu pai Isaac a bênção e o dom da primogenitura. Quanto era importante ser abençoado pelo pai. E através do engano, ele recebe a bênção no lugar de Esaú. É apenas a primeira de uma longa série de astúcias das quais Jacó, sem escrúpulos, recorda Papa Francisco, é capaz. E depois, ele é forçado a fugir para longe do seu irmão. E tudo indica que ele parece ter sucesso em todos os empreendimentos da sua vida, nos recordava Papa Francisco. Porque ele é uma pessoa muito hábil nos negócios, né? E enriquece muito, tornando-se, naquele período, ter um grande rebanho significava ser rico, e ele consegue formar um enorme rebanho. E com tenacidade, com paciência, ele consegue casar com a mais bela das filhas de Labano, pela qual estava verdadeiramente apaixonado. Jacó, diríamos, com linguagem moderna, é um homem que se fez sozinho, com a sua perspicácia, conseguiu conquistar tudo o que quis. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Signore, vi ricolmi del suo spirito di fortezza, in modo che possiate combattere la buona battaglia della fede ed essere trasformati in nuove creature. A tutti la mia benedizione. Santo Padre saudou os fiéis de língua francesa. O Senhor os enche do seu espírito de
fortaleza, de modo que vocês possam combater a boa batalha da fé e serem transformados em novas criaturas. A todos dou a minha bênção, disse Papa Francisco aos fiéis de língua francesa. Teremos agora a síntese em inglês e depois a saudação também do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Na sequência, depois em alemão. Essas são as línguas, como dissemos antes, tradicionais da audiência geral, que se realiza nesse período do coronavírus, da pandemia, na Biblioteca do Palácio Apostólico, sem a presença dos fiéis. Não vemos a hora que o Papa possa se encontrar novamente com os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. E recordamos quanto era importante para nosso Papa Francisco esse encontro semanal e também para os fiéis que vinham até o Vaticano, vinham a Roma para esse encontro, passando por Roma, encontravam também o nosso Papa durante a audiência geral para vê-lo e também, principalmente, seguir as suas palavras, a sua catequese, um momento singular também de uma viagem. Como dissemos, o Papa dedicou a catequese de hoje à oração de Jacó, falando sobre a figura de Jacó, uma pessoa muito astuta, né? Mas também, como diz o Papa, sem escrúpulos e capaz de fazer de tudo. Era colocada também numa linguagem moderna, um homem que se fez sozinho com a sua perspicácia, e ele consegue conquistar tudo o que quis. Mas o homem não tem tudo aquilo que possa conquistar, inclusive com dinheiro. Mas por quê? Porque faltava a relação com as suas raízes. E um dia, Jacó tem saudade de casa. Tem saudade da sua antiga pátria. Aquela pátria onde ele fugiu, né? E onde vivia ainda o seu irmão Esaú, com o qual, recordava Papa Francisco, tivera péssimas relações. E Jacó então parte para uma longa viagem. É uma caravana de pessoas, animais, ele era rico, né? Até chegar à última etapa, ou seja, o rio Jacob. A salvação. Vamos então à saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. Papa saudou os fiéis de língua inglesa, coligados através dos meios de comunicação social, invocando sobre todos vocês, disse o Papa e suas famílias, a alegria e a paz do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Temos agora, na sequência, a síntese em alemão e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua alemã. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, recordando ainda as palavras do Santo Padre, Jacó que parte então para essa longa viagem, uma caravana de pessoas, animais, chega à última etapa, o rio Jaboque. Se você for até o livro do Gênesis, você poderá ler, capítulo 32, versículos 23 a 33. Ali, o livro do Gênesis nos oferece uma página memorável. Diz-nos que o patriarca, depois de ter feito todo o seu povo e o gado atravessar o rio, ele permanece sozinho na margem estrangeira, ou seja, do outro lado do rio. Ele não entra na terra prometida. E pensa, o que espera no dia seguinte? Qual será a atitude do irmão de Esaú? Vocês podem imaginar, porque ele estava ausente tantos e tantos anos. E a mente, então, de Jacó é um turbilhão de pensamentos. E o que ocorre? Quando anoitece, de repente, um desconhecido apodera-se dele e começa, então, a lutar contra ele. O catecismo, recordava o Papa Francisco, nas suas palavras, explica: a tradição espiritual da Igreja divisou nessa narrativa o símbolo da oração, como combate da fé e vitória da perseverança. Pois é, Jacó luta a noite inteira, até o dia amanhecer, sem nunca deixar as garras do seu adversário. No final foi derrotado, atingido pelo seu rival no nervo ciático.
ficando verändert hervor. aleijado para o resto da vida, Verhinkte coxo, und dificuldade er de war caminhar. geläutert. Esse Gott führt ihn misterioso zur lutador Wahrheit des pergunta o Sterbenden nome zurück, ao patriarca, der seine dizendo: Grenzen erkennt o teu und nome Furcht vor não dem será mais Hören Jacó, empfindet. mas Israel, So trat porque Jakob in das combateste gelobte contra Land Deus ein, e contra os homens, e verletzt conseguiste und resistir. verwundet, aber mit Isso einem está no neuen versículo Herzen. 29. Depois Jacó pergunta também ao outro: Geistliche Überlieferung der Kirche hat in dieser peço-te que me Geschichte, so digas sagt der o teu nome. Katechismus, ein Mas Sinnbild ele não des revela, não. Gebets gesehen. Mas em Insofern troca dieses abençoa. ein Glaubenskampf Jacó und ein percebe Sieg então der que Beharrlichkeit ist. encontrou Deus Auch face a uns face. wartet eine nächtliche Begegnung mit dem Herrn. Consideração do nosso Papa Er Francisco. überrascht uns in einem Lutar com Augenblick, Deus in dem wir es nicht erwarten. é uma metáfora da Dann oração. wird uns bewusst, dass wir bedürftige Menschen sind. Outras vezes Jacó tinha se mostrado capaz de dialogar com Deus e o sentir Die sich von ihm como uma verehren presença lassen. amiga e próxima. Mas naquela noite, através de uma luta que durou todo o tempo, quase sucumbiu. Saudação do Papa aos fiéis de língua alemã. Aspettiamo che gli altri cambino. Facciamo noi il primo passo per incontrarli e il Signore si renderà presente e ci farà testimoni della sua bontà. Dio è la nostra luce e la nostra salvezza. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Santo Worten Padre an se die dirige Zuhörer gewandt. aos irmãos e irmãs em língua alemã. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Brüder und Não vamos Schwestern esperar deutscher que os Sprache. outros mudem. Warten wir nicht Façamos darauf, nós, dass die anderen sich ändern. demos nós o primeiro passo para Machen wir selbst encontrá-los. den E ersten o Senhor Schritt, um ihnen zu begegnen. se tornará presente Und der Herr wird e nos gegenwärtig fará und macht testemunhas uns da zu sua sein- bondade. zu Zeugen seiner Deus é a Liebe. nossa luz e a Gott nossa ist unser Licht und salvação. unser Heil. Essa saudação aos fiéis de língua alemã. Agora teremos a síntese em espanhol. Recordamos, é o próprio Santo Padre, na sua língua mãe, quem faz a síntese para todos nós. E na sequência teremos o português. Mas recordo ainda, lutar com Deus, uma metáfora da oração. Outras vezes Jacó tinha se mostrado capaz de dialogar com Deus, de o sentir como uma presença amiga, próxima. Mas naquela noite, através de uma luta que durou muito tempo e que o viu quase sucumbir, o patriarca saiu transformado. Desta vez, já não é dono da situação. Já não é o estratega nem o homem calculista. Deus o reconduz à sua verdade, Queridos hermanos de y mortal, hermanas, que treme e tem medo. seguimos la catequesis Mas vamos ouvir o sobre la Santo Padre, oración na sua língua mãe. y lo hacemos con la historia del patriarca Jacob, un hombre que había hecho de la astucia su mejor arma. Estuvo enfrentado siempre con su hermano Esaú y consiguió con sutilezas la bendición de su padre que pertenecía al hermano, al primogénito. Fue esta la primera de una larga serie de argucias que harán de él un hombre rico que se hizo a sí mismo con tenacidad y paciencia. Pero un día sintió el deseo de volver a casa y se puso en camino. Al llegar a la última etapa de este viaje de regreso, hizo pasar a toda su familia y a su ganado el torrente que delimitaba las tierras de su hermano. Era de noche, estaba solo y un torbellino de pensamientos lo envolvía. En ese momento se produjo su encuentro con Dios, que es descrito como una lucha con un desconocido en medio de la oscuridad. Es símbolo del combate de la fe y de la victoria de la perseverancia. En esa pelea Jacob no se mostró como el hombre calculador, el fino estratega que había vencido a todos con su astucia. A pesar de su esfuerzo, aquel ser desconocido lo hirió en el muslo y lo dejó cojo, mostrándole así su verdadera condición de fragilidad y vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo ese combate le manifestó la forma de luchar con Dios. A ese Jacob herido Dios lo bendijo y le dio un nombre nuevo, haciéndole entrar en su tierra con el corazón renovado. Quien antes era impermeable a la gracia y a la misericordia,
a causa de su presunción, Dios lo salvó de su extravío y lo miró con ternura. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos dé la fortaleza para dejarnos sorprender por su misericordia, para aceptar nuestra fragilidad sin temor, sabiendo que aunque sea de noche y estemos solos, combatiendo contra lo desconocido, Dios puede dar sentido a toda nuestra vida y regalarnos la bendición que reserva a quien se deja transformar por Él. Que Deus lo bendiga. Teremos agora a síntese em português, Monsenhor Ferreira. Santo Padre, em nome das pessoas de língua portuguesa, conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, recitaremos o Pai Nosso em latim. E depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Através das vicissitudes de homens e mulheres de épocas distantes, o livro do Gênesis narra-nos histórias que podem ajudar-nos a compreender a nossa vida. Detemo-nos hoje na figura de Jacó, que recorria a artimanhas e astúcias para conseguir o que queria. Por isso, teve de deixar a terra prometida e passou 14 anos no exílio, longe do irmão Esaú. Entre os dois havia contas em aberto. Agora regressa à casa paterna e antes de enfrentar o irmão, Jacó pensa no que lhe poderá acontecer. Que atitude tomará Esaú? Um turbilhão de pensamentos lhe acorda à mente. Entretanto, ao cair a noite, inesperadamente um desconhecido agarra Jacó e começa a lutar com ele. É um ser misterioso que se nega a revelar o seu nome, mas que abençoa Jacó antes de o deixar ao raiar da aurora. E Jacó compreende que esteve com Deus face a face. O Catecismo explica. A tradição espiritual da Igreja divisou nesta narrativa o símbolo da oração como combate da fé e vitória da perseverança. Com efeito, Jacó lutou durante toda a noite, sem largar o adversário. Por fim, Jacó é vencido pelo rival, que lhe atinge o nervo ciático, deixando-o a mancar para o resto da vida. Esta vez, Jacó não se sente senhor da situação. Deixou de ser o estratega astuto e calculador de antes. Nada mais tem a apresentar a Deus, senão a sua fragilidade e impotência. Mas este Jacó, que recebe a bênção de Deus, com a qual entra na terra prometida, ferido e frágil, mas com o coração novo. Antes era um homem fechado à misericórdia, refratário à graça. Mas Deus salvou o que estava perdido. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes de língua portuguesa. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese. Alla vigilia della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, vi invito a guardare con fiducia il vostro futuro in Dio, portando il fuoco del suo amore nel mondo. Appena possibile, ritornate all'adorazione e alla comunione del corpo del Signore nella messa di precetto. È la grazia della Pasqua che fruttifica nell'Eucaristia e che rende feconda la nostra vita. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras.
Saúdo os ouvintes de língua portuguesa e convido-vos, na vigília da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, a olhar com confiança o vosso futuro em Deus, levando o fogo do seu amor ao mundo. Logo que vos seja possível, voltai à adoração e à comunhão do corpo do Senhor na missa de preceito. É a graça da Páscoa que frutifica na Eucaristia e que desejo abundante na vossa vida. Que Deus vos abençoe. A saudação do Santo Padre, então, aos fiéis de língua portuguesa, convidando todos na véspera da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, nossa tradicional solenidade de Corpus Christi, a olhar com confiança para o futuro em Deus, levando o fogo do seu amor ao mundo. Logo que vos seja possível, disse o Papa, voltai à adoração e à comunhão do corpo do Senhor na missa de preceito. É a graça da Páscoa que frutifica na Eucaristia e que desejo abundante na vossa vida. Saudação, então, do Santo Padre a todos nós. Saudação a você também que acompanha através da rádio, da televisão e das redes sociais esse encontro com o Santo Padre em todos os países lusófonos. Você que está conosco em Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Timor. Uma alegria poder saudar todos vocês. Temos a síntese agora em árabe, depois teremos a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Mais uma iniciativa do Papa Francisco para ir ao encontro dos mais necessitados, desta vez da cidade de Roma. Trata-se do Fundo Jesus Divino Trabalhador, que foi comunicado numa carta que o Papa enviou ao cardeal vigário Dom Ângelos de Donatis. Recordamos já que nas semanas passadas o Pontífice instituiu a comissão para o pós-Covid, justamente para estudar os efeitos da pandemia. O fundo, que terá primeiramente irá receber cerca de 1 milhão de euros destinado à Caritas diocesana, pretende restituir a dignidade do trabalho, escreve o próprio Santo Padre, para aqueles ou para aquela grande fileira de trabalhadores ocasionais com contratos não renovados ou pagos por hora. São eles os estagiários, os trabalhadores domésticos, os pequenos empresários, os autônomos. E entre esses, constata o Papa, muitos são pais e mães de família que com dificuldade lutam para pôr à mesa os filhos e garantir a eles o mínimo necessário. O Papa escreve que alegra-se em pensar que possa se tornar uma verdadeira aliança por Roma. Recordamos, ele é o bispo de Roma, né? Por Roma, em que cada um, segundo o seu papel, se sinta então protagonista do renascimento da nossa comunidade depois da crise. O Papa também reconhece a ação de um grande número de pessoas que, nesses dias, arregaçou as mangas para ajudar a amparar os mais fracos, como demonstra o aumento das doações para quem assiste os doentes e os pobres. O Papa também citou as manifestações de solidariedade da população, recordamos, né, com os aplausos das pessoas nas janelas, nos balcões, aos médicos e agentes de saúde, ou também as canções para romper o silêncio, para romper a solidão. Exemplos de não de uma emoção passageira, mas de pessoas que querem agir pelo bem comum. Vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questa udienza attraverso i mezzi di comunicazione sociale. La lotta di Giacobbe con l'angelo di Dio è un'espressiva immagine di come aggrapparsi al Signore con fede nei momenti della prova. Il Signore dona la sua benedizione a chi crede e si aggrappa alla propria fede. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن صراع يعقوب مع ملاك الله هو صورة معبرة عن كيفية التمسك بالرب بإيمان في وقت التجارب. إن الرب يمنح بركته لمن يؤمن ويتمسك بإيمانه. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Papa saudou então os fiéis de língua árabe que seguem essa audiência. Luta de Jacó com o anjo de Deus é uma expressiva imagem de como agarrar-se ao Senhor com fé nos momentos da prova. O Senhor doa a sua bênção a quem crê e se agarra à sua própria fé. Que o Senhor abençoe todos, disse o Papa, e nos proteja do mal. Temos agora a síntese em polonês, é a última síntese da catequese, e a saudação que o Santo Padre irá fazer também depois aos fiéis poloneses. Depois teremos a saudação do Santo Padre também aos fiéis italianos e, na conclusão, vamos rezar o Pai Nosso com o Santo Padre e receber a sua bênção. Ontem, dia 9, nós tivemos a solenidade, tivemos a festa na memória litúrgica do apóstolo do Brasil, São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, que foi canonizado através de um decreto assinado pelo Papa Francisco em 3 de abril de 2014, servindo-se da chamada canonização equipolente, isto é, sem a comprovação do milagre, mas pelo decurso de vida do então beato, um jovem que lançou os fundamentos culturais de uma nação. Assim, o Papa Francisco descreveu São José de Anchieta, que a Igreja celebrou ontem. Muito bom já ter recordado São José de Anchieta, principalmente nesse momento em que nós vivemos nosso Brasil com tanta dificuldade. Que ele guarde, então, ele que é conhecido como apóstolo do Brasil, para esse momento tão difícil que nós estamos vivendo também dentro do nosso querido Brasil. Że spotkał samego Boga twarzą w twarz. Zmaganie z Bogiem jest Pax Christi se une à denúncia contra a pandemia da exploração da mineração, documento a qual aderem, além de Pax Christi Internacional, numerosas comissões episcopais de justiça e paz, um apelo aos governos a respeitar e apoiar os processos autônomos de organização e autodeterminação das comunidades afetadas pela mineração e dos povos indígenas. Pedem à comunidade internacional que não ignore o clamor das comunidades exploradas e contaminadas em seus direitos de habitantes do planeta. Condenamos o modo como a indústria de mineração e muitos governos estão agindo durante essa pandemia da Covid-19 para encontrar novas formas de extração dos recursos minerais. Declaração da Pax Christi Internacional, que se une a mais de 300 organizações. Mas vamos ouvir agora a saudação do Santo Padre aos fiéis poloneses. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Il mese di giugno dedicato al Sacratissimo Cuore di Gesù è particolarmente sentito tra di voi. Al Cuore Divino, colmo di pace e di amore, possiamo affidare tutte le inquietudini dei nostri cuori e il nostro amore imperfetto. Dal cuore trafitto del Salvatore sgorga per l'umanità intera la fonte di ogni consolazione e l'oceano della Divina Misericordia. Gesù, mite e umile di cuore, renda i nostri cuori simili al suo. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Miesiąc Saúdo cordialmente todos os poloneses. O mês de junho dedicado ao Sacratíssimo Coração de Jesus é particularmente sentido entre vocês. Um coração divino, cheio de paz e de amor, podemos confiar todas as nossas inquietações, as inquietações dos nossos corações e o nosso amor imperfeito. Do coração trespassado do Salvador,
brote para toda a humanidade a fonte de toda consolação e o oceano da divina misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, torne os nossos corações semelhantes ao céu. De coração, abençoo todos vocês. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i mezzi di comunicazione. Agora teremos a última saudação, a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua italiana, já indo para a conclusão desse encontro, o encontro que nós recordamos nesse período da pandemia se realiza no interior da Biblioteca do Palácio Apostólico, não na sala, na grande sala Paulo VI ou na Praça São Pedro, devido justamente à pandemia, para evitar a aglomeração. A saudação do Santo Padre. Próxima sexta-feira, 12 de junho, celebra-se o Dia Mundial contra a exploração do trabalho dos menores. Um fenômeno que priva as crianças da sua infância e que coloca em dificuldade o desenvolvimento integral. Na atual situação de emergência sanitária, em diversos países, muitas crianças e adolescentes são obrigados a trabalhos inadequados para a sua idade, para ajudar as suas famílias em condições de extrema pobreza. Não poucos casos, se trata de formas de escravidão e de reclusão, com consequente sofrimento físico e psicológico. Todos nós somos responsáveis disso. Faço apelo às instituições para que coloquem nisso todos os esforços para proteger os menores, preenchendo as lacunas econômicas e sociais que estão na base da dinâmica distorcida em que essas crianças estão envolvidas. As crianças são o futuro da família humana. A todos nós cabe a tarefa de favorecer o crescimento, a saúde e a serenidade. Saluto i fedeli di lingua italiana. Saúdo os fiéis de língua italiana. Amanhã, solenidade Corpus Domini, Corpus Christi, corpo e sangue de Cristo. Esse ano não é possível celebrar a Eucaristia com manifestações públicas. Todavia, podemos realizar uma vida eucarística. A hóstia consagrada, nela está a pessoa de Cristo. Somos chamados a buscá-la diante do tabernáculo na igreja, mas também daquele tabernáculo que são os últimos, os que sofrem, as pessoas sozinhas e pobres. Jesus mesmo disse: dirijo o meu pensamento aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Todos exorto a encontrar na Eucaristia as energias necessárias para viver com fortaleza cristã os momentos difíceis. De coração, abençoo todos vocês. Vamos rezar agora o Pai Nosso com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in cieli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et pane nostrum quotidianum da nobis hodie. Sicut et nos dimittimus debitoribus, et ne nos inducas in tentationem, libera nos a male. Domino Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater
et Filius, et Spiritus Sanctus. E com a bênção do Papa Francisco, chegamos à conclusão desse momento de encontro na audiência geral, nesta quarta-feira, com o convite do Santo Padre também para a solenidade de Corpus Christi. E nós concluímos com as palavras do Santo Padre também a todos nós, logo que vos seja possível, disse o Santo Padre falando aos fiéis de língua portuguesa, logo que vos seja possível, voltai à adoração e à comunhão do corpo do Senhor na missa de preceito. É a graça da Páscoa que frutifica na Eucaristia e que desejo abundante na vossa vida, disse Papa Francisco a todos nós. Chegamos à conclusão desse momento, agradecendo a presença de vocês através das nossas redes sociais, através das nossas televisões e rádios em todo o Brasil. Nos estúdios da Rádio Vaticano, desejando a você uma boa quarta-feira. Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.